Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Miguel Ângelo e estamos de volta para mais uma edição do Melhores Apostas Superlutas. E ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter do Superlutas, é um entusiasta em apostas online. E nessa edição vamos tratar das expectativas e possibilidades de lucro no UFC Las Vegas 63, que tem na luta principal Calvin Kattar contra Arnold Allen. O Melhores Apostas Superlutas é um oferecimento da Urbet, a casa que patrocina o Charles do Bronx e te oferece mais de 3 mil jogos online para você apostar e se divertir. O link da Urbet está no comentário fixado e quando for apostar, aposte com responsabilidade e só é permitido para maiores de 18 anos. E sem perder tempo, vamos para os destaques do UFC Las Vegas 63. Na luta mais importante da noite, Calvin Kattar encara Arnold Allen. No penúltimo confronto, haverá o duelo de veteranos entre Tim Means e Max Griffin. No card preliminar, o peso pesado Marcos Pezão luta contra o ex-campeão Andrei Arlovski. O brasileiro Carlos Mota estreia contra Cold Durden. Na luta principal, teremos um confronto entre dois grandes strikers da categoria. De um lado, Calvin Kattar tenta voltar ao caminho das vitórias, enquanto Arnold Allen busca manter invicto dentro da organização. Fernando Keller, queria saber de você, o que esse casamento pode nos fornecer nesse fim de semana? Miguel, depois de uma semana depois de um card estrelado que foi o UFC 280, a gente tem um card mais modesto agora, que é o UFC Vegas 63, dá pra dizer que é mais modesto, mas sim, capitaneado por uma luta principal que promete muito. Eu tô bem animado para essa luta, acho que os fãs podem ficar animados também, porque promete entretenimento. São dois caras que vivem estágios diferentes da carreira, né? O Calvin Kattar mais experiente, mais experimentado ali em lutas grandes, em lutas principais. O Arnold Allen começando ali sua trajetória rumo ao estrelato, né? Ele que é uma das grandes promessas do MMA britânico, uma das grandes promessas do peso-pena no UFC, tendo sua primeira chance numa luta principal. Então, tem tudo para ser uma luta muito divertida, muito movimentada, e acho que vale ficar de olho, porque é lutão, promessa de lutão. Calvin Kattar lutou 5 rounds completos em suas últimas 4 aparições, com 2 vitórias e 2 derrotas. O norte-americano nunca foi nocauteado ou finalizado no UFC. Foi para a decisão dos juízes em 7 das 11 lutas no octógono. Arnold Allen está invicto no UFC com 9 vitórias. 6 das 9 vitórias do britânico foram conquistadas na decisão dos juízes. Das 9 lutas no octógono, apenas uma não chegou ao terceiro assalto. Calvin Kattar e Arnold Allen ocupam a 5ª e a 6ª posição no ranking dos penas. Os dois estão bem próximos à possível disputa de cinturão. Fernando Keller, 2 perguntas em uma para você. Há um favorito para esse combate? E em caso de vitória, ele já pode ser o próximo desafiante ao cinturão dos penas? Miguel, se trata de uma luta muito equilibrada e nivelada por cima, como a gente disse. É uma luta que a gente tem uma expectativa muito alta de ser uma luta de alto nível de entretenimento. 2 caras muito bons da divisão. A gente vê as odds dizendo isso, né? Odds muito parecidas. No momento que a gente está gravando o vídeo, um leve favoritismo na Rubet para o Arnold Allen, mas empate técnico ali, uma margem mínima, e isso é justificável porque a gente tem de um lado o Calvin Kattar, mais experiente, tá vindo de 4 lutas seguidas de 5 rounds e completando 5 rounds em todas elas, como a gente falou aqui nas curiosidades. Vem de derrota, mas uma derrota que a gente pode discutir ali pro Josh Emmett, que causou controvérsia. Acho que tem margem pro debate. Enquanto do lado do Arnold Allen a gente tem talvez mais talento, acho que sim. Juventude, um momento melhor da carreira ali, de 9 vitórias seguidas, invicto no Ultimate, acho que isso tudo pesa a favor do britânico. Se é para responder quem é o favorito para essa luta, eu tendo a ver um favoritismo pro Calvin Kattar, pela experiência em 5 rounds, para ser mais específico. Acho que isso pode pesar quando passar ali do terceiro round, que é uma coisa que essa luta tende a acontecer, né? Essa luta durar mais de 3 rounds, são 2 caras duráveis, são 2 caras resistentes. Então, acho que isso pode prevalecer no 4º e no 5º round, a experiência do Calvin Kattar. Se você me perguntasse quem eu imagino com cinturão da divisão no futuro, eu não imagino o Calvin Kattar e eu posso imaginar o Arnold Allen. Acho que é mais jovem, tem um futuro mais promissor, mas no momento o favoritismo é do Calvin Kattar. E falando sobre a disputa de cinturão, é complicado porque é a divisão do Alexander Volkanovski, que vai subir de peso para enfrentar o Makhachev,
que já falou que se ganhar do Makhachev quer dar a luta pro Dariush também, que ele merece. Então a gente não sabe, o futuro da divisão tá nas mãos ali do Alexander Volkanovski. Tá acostumado a ver os caras subirem e às vezes nunca mais descerem para defender o cinturão. É difícil, é uma situação complicada que vive a divisão dos penas, que já teve a trilogia ali com o Max Holloway por falta de desafiantes à altura do Volkanovski. Acho que o caminho pro Arnold Allen rumo ao cinturão me parece mais claro, assim, apesar de eu achar o Calvin Kattar favorito para essa luta. Então tem que ver a situação do Volkanovski antes de pensar em disputa de cinturão, e o favorito para essa luta, na minha opinião, é o Calvin Kattar, por uma margem pequena. Agora vamos falar de um confronto de gigantes. No card preliminar, o Marcos Pezão terá um dos maiores desafios de sua carreira. Enfrentará o ex-campeão da categoria, Andrei Arlovski. Fernando Keller, sabemos que em luta de peso pesado a possibilidade de rolar um nocaute é bem grande. E este duelo também te anima nesse quesito de ter um desfecho pela via rápida? É isso, Miguel. Peso pesado não tem jeito, né, cara? Qualquer um dos dois pode cair a qualquer momento. Mas, sinceramente, para esse duelo em específico, eu acredito até numa luta um pouco mais longa. Não sei se um nocaute rápido, não. Por quê? Porque a gente tem de um lado o Arlovski, que, claro, o Arlovski já virou meme no passado, era o sinônimo de queixo fraco, né? Quando pensava em lutador sem queixo, pensava no Andrei Arlovski. Mas a gente viu ele, depois dos 40 anos, se reinventar. E, claro, queixo não melhora, gente. Queixo não melhora. Mas a gente viu ele desenvolver uma capacidade de esconder o queixo, né? Fazendo lutas mais estratégicas, mantendo bem a distância. Encontrou maneiras ali de proteger esse queixo dele, que é frágil. E a gente tem do outro lado o Pezão, que é um nocauteador nato. Mas que a gente viu, por exemplo, na última luta, ele dá tudo ali no primeiro round, atrás desse nocaute contra o Ivanov, e sentir muito gás nos rounds seguintes e acabar perdendo a luta. Então, por isso, eu imagino uma abordagem mais estratégica de ambos os lados. O Arlovski, porque já está fazendo isso há muito tempo, está numa sequência ótima de vitórias, chegando perto ali dos 44 anos. E o Pezão, muito por conta do que aconteceu nessa última luta, acho que ele não vai se jogar logo de primeira atrás de um nocaute a qualquer custo, para depois sentir o gás e acabar sofrendo o revés, né? Então, imagino uma luta um pouco mais estratégica dos dois lados, e acho que pode se desenvolver para o segundo, de repente para o terceiro assalto. Mas, claro, peso pesado, tudo isso que eu falei pode ir à lona nos primeiros instantes de luta. Mas eu acho que é por aí. Marcos Pezão obteve 14 das 19 vitórias na carreira por nocaute. Foi finalizado em 5 das 6 derrotas sofridas no UFC. 11 das 14 lutas no Ultimate duraram menos de um round e meio. Andrei Arlovski é o segundo lutador com mais vitórias no UFC, com 23 triunfos. 12 das 23 vitórias vieram na decisão dos juízes. Venceu 6 das últimas 7 lutas, 4 delas consecutivas. O brasileiro tem a dura missão de frear a empolgação do bielorrusso, que vem com 4 vitórias consecutivas. Fernando Keller, qual que é o seu palpite para esse embate? Então, Miguel, a gente vê nas odds fornecidas aí pela Rubet um favoritismo, de certa forma, amplo para o brasileiro. Por quê? Se a gente está falando de um ex-campeão da divisão, um cara que vem numa sequência de vitórias mais impressionante que as últimas lutas do brasileiro, por que o brasileiro é favorito? Acho que a gente pode explicar isso por alguns fatores. Primeiro, o poder de nocaute das mãos do Pezão, né, cara? A gente sabe o poder destrutivo que tem o Pezão, que tem o brasileiro, e a gente viu isso, alguns exemplos disso na trajetória dele no Ultimate. Segundo, a luta contra o Arlovski oferece um caminho diferente para o Pezão, que ele não costuma ter. A luta de chão. Aí a gente viu agora nas curiosidades que a maioria das derrotas, a maioria absoluta das derrotas do Pezão foi por finalização, pelo menos no UFC. Mas o Arlovski não oferece muito esse risco. A última finalização do Arlovski foi em 2005, gente. Tem mais de 15 anos, contra o Tim Sylvia. Desde então ele não finalizou ninguém. Então isso abre um novo caminho para o Pezão explorar. O Pezão tem capacidade de botar para baixo, é um cara muito forte que tem esse jogo de quedas. Ele não bota tanto nas lutas dele, com medo de ser finalizado. Contra o Arlovski, sem esse receio, ele pode botar para baixo. Se ele estiver cansado, ele pode botar para baixo, ele pode descansar, pode recuperar ali um pouco do gás, pressionando o Arlovski. O Arlovski não costuma oferecer muita resistência de costas no chão. Então é um caminho novo ali para o Pezão explorar. Por isso que eu acho também que essa luta pode se desenvolver. Ou o Pezão vai tentar ir para o nocaute no começo da luta
isso pode prejudicar o gás dele e ver o filme acontecer de novo, o que aconteceu na última luta contra o Ivanov, se cansar e correr o risco de perder. Ou ele pode fazer essa luta estratégica, botar para baixo quando precisar, garantir um round, ficar ali por cima contra o Arlovski, que não oferece essa resistência, e vencer a luta nesse meio estratégico, que é o mesmo meio que o Arlovski vai usar também. Então, sim, eu entendo o favoritismo do Pezão, eu concordo com o favoritismo do Pezão, mas também, claro, não dá para descartar um cara que vem na sequência de vitórias que vem, um cara que tem a experiência a seu favor, né? O dinossauro dos pesos pesados do MMA, que é o Arlovski. Não dá para descartar, mas o favoritismo do Pezão está bem exposto aí por esses fatores aí que eu analisei agora. E agora vamos para o nosso Momento Ru. É a hora que Fernando Keller traz as melhores sugestões de apostas para o UFC Las Vegas 63. Fernando Keller já virou bordão, já é de praxe aqui do Momento Ru. Vai que é sua, Fernando Keller. Vou que é minha, vamos lá. Falar de apostas, já adianto aqui que o UFC dificultou nosso serviço nesse card, cara. Um card muito bem casado, ajustadinho, lutas muito equilibradas. Foi difícil, mas a gente conseguiu garimpar aqui algumas possibilidades. Vamos começar pelas apostas simples, sempre, partindo da luta principal da noite. Kelvin Kattar e Arnold Allen, luta já analisada aqui. Por tudo que a gente falou, eu acredito que essa luta vai durar até o final. Até o final do quinto round, pagando 1,81. Por quê? O Kelvin Kattar tá vindo de 4 lutas de 5 rounds, todas elas foram até o final. O Arnold Allen também tem essa tendência de levar as lutas para a decisão dos juízes. Então, acho que, como eu falei, a experiência do Kelvin Kattar nos rounds de campeonato, ali, como são chamados, o quarto e quinto round, tende a prevalecer. E essa luta, imagino ela se arrastando até o final do quinto round, sendo muito movimentada, muito divertida, mas durando até o fim. 1,81 é a odd que eu achei um valor excelente para esse caso aqui. Partindo para outra luta que a gente analisou, Pezão e Arlovski. Durar mais de 2 rounds e meio, pagando 1,69. Mas, Fernando, você tá louco? 2 pesos pesados, cara, vai durar mais de 2,5? Eu acho que sim, a gente já falou sobre isso também. O Arlovski tem optado por uma abordagem mais estratégica nas lutas dele, protegendo o queixo frágil dele e medindo bem a distância, controlando bem na grade quando precisa. O Pezão vai ter esse novo caminho aí de botar a luta para baixo, já que o Arlovski não oferece essa resistência. Então, sim, eu acho que essa luta pode se desenvolver para mais de 2,5, pagando 1,69, eu acho um valor interessante numa luta equilibrada, novamente. Difícil de apostar, acho que essa é a melhor aposta para esse duelo. E fechando com uma terceira aposta de uma luta que a gente não falou aqui, que é a luta do Dustin Jacob com Khalil Rountree, luta de meios pesados. Dustin Jacob numa sequência impressionante desde que voltou ao UFC, né, invicto. Tem um empate ali no meio do caminho, mas de resto só vitórias, lutando muito bem. Um cara que, assim como o Poatan, veio da trocação, né? Veio do kickboxing. Então, tem a mão pesada, mas também sabe fazer a luta estratégica quando precisa. O Khalil Rountree tem um poder destruidor, mas acho que o Dustin Jacob é mais completo e isso vai contar muito a favor dele. Para mim, a vitória dele, pagando 1,55, é uma boa opção de aposta para esse card. Fechando assim a aposta simples, vamos falar de aposta múltipla, que a galera gosta muito. Também foi difícil, não foi fácil garimpar aqui essas apostas, mas conseguimos aqui 3 opções para montar essa múltipla e fazer uma odd bem interessante. Lembrando, responsabilidade sempre, mais responsabilidade ainda em apostas múltiplas. Sugiro apostar sempre um valor menor do que nas apostas simples, pela dificuldade de bater, né? Começando da luta co-principal da noite, Max Griffin e Tim Means, para durar mais de 2 rounds e meio. São 2 caras. O Tim Means até menos. Ele tem um grande poder de nocaute, tem vários nocautes na carreira, mas de uns tempos para cá tem levado a maioria das lutas para a decisão. E o Max Griffin nem se fala, né, cara? O cara é viciado em dar trabalho para os juízes. Então acho que essa luta dura mais de 2,5, pagando 1,60. Valdo Cortes Acosta, estreando no Ultimate. Acho que ele é bem favorito para essa luta de pesos pesados contra o Jared Vanderaa, que vive uma sequência bem irregular no Ultimate. Tem ao lado do Vanderaa a experiência, mas acho que o Acosta, apesar de ser estreante,
vai chegar com o pé na porta, vai vencer o Jared Vanderaa, pagando 1,48. Eu acho que essa luta é bem interessante para compor nossa múltipla. E fechando aqui a nossa múltipla, vamos para o card preliminar. A gente vai apostar na vitória do Chase Hooper, o garoto que vai enfrentar aí o Steve Garcia. Chase Hooper é um garoto muito promissor, que vive ali dificuldade de encontrar regularidade no Ultimate, mas a última performance dele foi bem impressionante contra o Felipe Colares, né, o brasileiro. Acho que tem um jogo de solo ajustadinho, um coração muito bom, cara, um cara muito resistente. Então acho que o Chase Hooper é favorito para essa luta contra o Steve Garcia, é um dos maiores favoritos do card e vai estar aqui na nossa múltipla, que fecha assim com uma odd total de 3,20. Chase Hooper, Valdo Cortes Acosta e Griffin e Mins para durar mais de 2,5. Uma odd interessantíssima de 3,20 para cada real apostado. Lembrando, odds do momento que a gente está gravando. As odds podem passar por alterações até o momento do evento. Mas é isso, fechamos assim o nosso queridíssimo momento RU de hoje. Antes de terminar, vale lembrar, o link da Rubet está no comentário fixado e quando apostar, aposte com responsabilidade e só é permitido para maiores de 18 anos. Enfim, este foi mais um Melhores Apostas Super Lutas. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e aguardo vocês aqui semana que vem.